Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Que Concursos no YouTube. O canal, como vocês sabem, onde vocês podem estudar todos os dias da semana, 24 horas, se você quiser, por que não? De segunda a segunda, basta escolher aí o seu curso que você irá estudar para o concurso que você escolheu. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ariadne, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui do Que Concursos. Já lembrando que se você for prestar o concurso da área trabalhista e quiser se aprofundar mais nas matérias, além dos conteúdos gratuitos, você também encontra os conteúdos que não são gratuitos lá na plataforma do Que Concurso para você se aprofundar aí. E você pode, além dos descontos que já estão no site, utilizar o meu cupom ARI5 para adquirir aí mais descontos na sua compra, beleza? Fiquem à vontade também para me adicionar nas redes sociais caso haja alguma dúvida com relação aí à matéria, ou bater um papo, né, desabafar, estou à disposição. O meu Instagram fica aí na tela para vocês, Ariadne_DZ, já está aparecendo. Como também está aparecendo aí o tema, né? Nosso tema de hoje é férias. Concessão, remuneração e abono, e falaremos muito sobre as férias. Vamos abordar todos os tópicos aí referentes às férias do seu edital e também não só o que consta na CLT, mas também nas súmulas da jurisprudência trabalhista. Certo, pessoal? Beleza, e aí a gente está falando de concursos para TRTs, né? Então, essa matéria que a gente vai ministrar hoje aqui, vai servir para você prestar todos os concursos, não só os TRTs, mas todos os concursos que envolvam a matéria de direito do trabalho, beleza? Férias é um tema comum, né, gente? Então, a gente vai passar ponto por ponto tudo que vocês precisam saber para gabaritar na prova objetiva. E por que não, se cair numa discursiva, você também vai estar preparado. Beleza? Pessoal, antes da gente entrar mesmo na CLT, na legislação, vamos conceituar aqui, né? Só para a gente poder introduzir essa matéria. Então, o que são férias? O que são férias? Férias é aquele descanso que finalmente você tem, o trabalhador tem, depois de um ano aí, 12 meses de trabalho na empresa, de prestação de serviços na empresa, né? Então, férias são um direito que o empregado adquire a quê? Ao descanso anual remunerado. Cuidado, quase falei descanso semanal. DSR é outra coisa. Então, férias são um direito do empregado ao descanso anual remunerado concedido após o cumprimento de alguns requisitos específicos, né? Essa concessão ela é válida para quais trabalhadores, gente? Para quais trabalhadores? Para os urbanos, para os rurais e para os domésticos. São essas três espécies de trabalhadores regulamentadas aí na nossa legislação que concedem direito a férias. Aí você pode falar para mim, mas eu trabalho como PJ, eu não tenho direito a férias? Pessoal, PJ, quando não é uma pejotização, uma fraude legislativa, né? Uma fraude aí contra a legislação trabalhista, se for uma PJ legítima, não vai ter direito a férias, porque uma PJ, como o nome já diz, é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não precisa de férias, né? Porque a personalidade dela é uma empresa, é uma personalidade fictícia, não é uma pessoa física. Agora, se você estiver tratando de PJ fraudulenta, que na verdade a pessoa é uma empregada, né? Com todos os requisitos lá do artigo 2º e 3º da CLT, aí é outra história, né, gente? Aí vai ter a descaracterização da PJ para virar vínculo de emprego. Então, a gente está falando de outra coisa, tá bom? Mas a nossa legislação, então, se a gente estiver falando de empregados, né, de trabalhadores, a nossa legislação confere férias para os urbanos, rurais e domésticos. Beleza? E qual que é a finalidade das férias, gente? É a eliminação de toxinas que o seu corpo produz por conta da fadiga, né? Claro, quem trabalha sem parar começa a ficar doente. O nosso corpo precisa de um descanso. Nós não somos robôs, né? Todo mundo precisa descansar. Você achando certo ou não, a gente precisa descansar, porque nosso corpo é humano, não é perfeito, né, gente? Por mais lindo que você seja, o corpo humano tem falhas, né? Então ele precisa se recuperar.
para poder, inclusive, produzir melhor, né, o seu trabalho. Então, para que mais que servem as férias? Para restaurar o equilíbrio orgânico, né? E fazer a promoção de higiene social e mental também. Quantas doenças mentais a gente não vê aí acometendo os trabalhadores, porque não tem esse descanso, trabalha sem parar, a gente tem crises de pânico, ataques de pânico, a gente tem burnout, né, que está muito na moda, a gente tem crises de depressão, por conta do trabalho, essa coisa de ficar trabalhando sem parar. O nosso corpo pede, tá? Então, são fundamentos das férias, portanto, são fundamentos, as férias são fundadas, né, em itens fisiológicos, econômicos, psicológicos, culturais, políticos e sociais, com certeza. Férias também servem aí para as pessoas socializarem com a família, com os amigos, esse tempo mesmo de paz, tá bom? E as férias, elas são um direito para o empregado e uma obrigação para o empregador. Essa é a natureza jurídica das férias, beleza? Elas representam aí o direito do empregado ao descanso remunerado e interrompem, presta atenção, interrompem o contrato de trabalho por um período de até 30 dias consecutivos, tá? Durante esse período, o empregado não pode trabalhar para outro empregador, a menos que ele já esteja vinculado a outro contrato de trabalho. Veremos mais à frente, tá? E se as férias não forem usufruídas durante o contrato? E se as férias não forem usufruídas, gozadas aí durante o contrato, o que acontece? Elas vão ter que ser pagas para o empregado na rescisão do contrato. E aí elas vão assumir uma natureza de indenização, beleza? Essas férias indenizadas não integram o tempo de serviço e não estão sujeitas à contribuição de FGTS. Beleza? Essa informação é de extrema importância. Pronto, vamos adentrar então na nossa legislação. Acompanha comigo aí o slide, olha lá. Primeiro artigo que trata das férias na CLT é o 129 da CLT. Então, o artigo 129 da CLT vai dizer que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração, férias remuneradas. Nesse contexto, o artigo 130 trata da proporção de dias de férias de acordo com as faltas do empregado. E o parágrafo, a gente vai ver o 130 na íntegra, tá? Mas eu quero já pôr para vocês aqui que o parágrafo 1º do 130 diz que é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Não pode descontar as faltas, ainda mais se elas forem justificadas, tá bom? E o parágrafo 2º diz que o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não é porque ele se afastou do trabalho que ele não vai computar esse tempo lá para a Previdência, para se aposentar, né, gente? Vai contar da mesma forma. Beleza? Então, gente, olha só. Vamos entrar no artigo 130 para a gente ver um por um. O artigo 130 fala sobre a proporção dos dias, conforme as faltas, né? E aqui eu fiz uma tabelinha legal para a gente ver isso daqui. Se o empregado, então, ele falta até 5 vezes no trabalho sem justificar, presta atenção no que eu estou falando, porque aqui eu estou dizendo, essa tabelinha que eu coloquei para vocês é sobre as faltas não justificadas, porque as férias são de até 30 dias, mas se o caboclo lá está trabalhando, falta pra caramba e não justifica, esses dias de férias vão diminuindo, tá? E aí eu vou te mostrar um esqueminha bem legal para você decorar para a prova. Olha lá, para você memorizar, tá bom? Se ele faltou 5 vezes, tudo bem. 5 vezes não justificou, beleza, vai continuar com 30 dias. Se ele faltou de 6 a 14 vezes no trabalho e não justificou, ele vai ter aí 24 dias corridos de férias. Se ele faltou de 15 a 23 vezes, ele vai ter só 18 dias corridos de férias. E se ele faltou de 24 a 32 vezes, caramba, mais de um mês, né, o cara faltou, ele só vai ter 12 dias corridos. Beleza? Reparem que até 32 faltas, ele vai ter ainda férias de 12 dias, tá? Ah, professora, mas como que eu vou decorar essa tabela? Se você reparar bem aqui,
olha só, vou pegar até uma outra cor aqui. Se você reparar bem, o número de faltas, 5, 14, 23, 32, tá vendo? Se você adicionar, se você fizer uma contagem, né, de 14 até 5, vai dar 9. Então, se você adicionar o mais 9 aqui, opa, deixa eu pegar uma cor vermelha. Ó, vai somando aqui, mais 9 aqui. Então, 14 para 5 são 9. 14 mais 9 vai dar 23. 23 mais 9 vai dar 32 faltas. Então, o esqueminha você só vai decorar esses 5. Você só vai decorar esses 5. E aí vai somando 9, 9, 9, 9, até chegar no 32. Beleza? Do outro lado da tabelinha, como você vai decorar? Começa decorando 30, o número 30. Só vou pedir para você memorizar, então, o 5 e o 30. Por quê? Porque 30 menos 6 vai dar 24. 24 menos 6 vai dar 18. 18 menos 6 vai dar 12. Beleza? Então, você só vai precisar decorar o 5 e o 30 dessa tabelinha. Do lado esquerdo você soma 9, do lado direito você diminui o número 6. Muito legal, né, gente? Top demais, demais. Beleza. E o artigo 131 traz pra gente aquelas faltas que não vão ser consideradas para cálculo de férias. Então, são as faltas permitidas, não é isso? Não são consideradas faltas, portanto. E a gente colocou uma tabela enorme que fala sobre isso. Olha lá, tá no artigo 131. Coloquei para vocês memorizarem de forma mais fácil nessa tabelinha aí. Então, o primeiro item lá fala sobre falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa sob dependência econômica. Ele pode se ausentar do trabalho até 2 dias consecutivos nesses casos aqui de falecimento dessas pessoas. Para casamento, se o trabalhador vai casar, ou a trabalhadora, né? Ela vai ter aí, ou ele, 3 dias consecutivos de faltas abonadas, tá? Quando nasceu o filhinho, até 5 dias consecutivos, de acordo com a Lei 14.457 de 2022. Você acha que isso aqui pode cair? Olha aqui, é novidade legislativa, né, gente? Quando a gente tem uma novidade legislativa aqui, a chance de cair é grande. Então, guardem que, em caso de nascimento de filho, a lei permite até 5 dias consecutivos de faltas e não vão influenciar no cálculo das férias, beleza? Doação de sangue devidamente comprovada dá direito a 1 dia por ano, a cada 12 meses de trabalho. Alistamento de eleitor, né, como eleitor, até 2 dias consecutivos ou não, nem precisa ser consecutivos necessariamente. Cumprimento de exigências do serviço militar, de acordo com as exigências do serviço militar. Então, quantos dias forem precisos, né, para poder faltar aqui para cumprir as exigências do serviço militar. Também poderá ser abonada a falta no caso de realização de prova de exame vestibular durante a realização das provas do exame, certo? Se a pessoa precisa comparecer a juízo, ela vai ficar comparecendo a juízo pelo tempo necessário e não vai ser considerado isso como falta, beleza? Participação em reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, também pelo tempo necessário, tá? Também pelo tempo necessário. Acompanhamento de consultas médicas, exames complementares durante a gravidez da esposa ou companheira, pelo tempo necessário, ó que beleza. Realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada, até 3 dias a cada 12 meses de trabalho. Dessa aqui, a gente precisa ter uma justificativa mesmo, né? Um comprovante de que a pessoa foi realizar esses exames preventivos de câncer, devidamente comprovada, tá vendo só? Beleza, gente? Aqui, então, essa tabelinha eu tô disponibilizando para vocês no material, aqui no link da descrição do vídeo, tá? Tá no link de descrição do vídeo, portanto, baixem esse material para vocês terem aí para estudar depois, esse material em PDF que a gente está disponibilizando para vocês, certo? Alguma dúvida até aqui? Lembrando, né, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui no chat do vídeo ou no Instagram que eu respondo sem problema nenhum, beleza? Então, olha só,
De acordo com o artigo 131, então, são exceções, a gente tem exceções que não são consideradas faltas para cálculo de férias, mas você achou que era só o artigo o 473? Porque isso aqui, essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui, é do artigo 473. Artigo 473 da CLT, tá? Esse é apenas o item 1 do artigo 131. Então, no inciso 1º, ele fala que nos casos do artigo 473 da CLT, que é justamente essa tabela. Mas não temos só essa hipótese, né? Nós sabemos que tem muito mais hipóteses aqui do artigo 131, beleza? Olha só. O artigo 131, então, fala que não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado nos casos referidos no 473, que é essa tabelinha aqui, certo? Olha o que falou o inciso 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade, custeado pela Previdência Social. Então, quando a mulher, né, estiver de licenciamento compulsório, de licença médica, né, ou porque ela teve o bebê, ou porque ela abortou, tá bom? Terceiro, por motivo de acidente do trabalho ou de enfermidade atestada pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, exceto na hipótese do inciso 4 do 133. A gente vai ver esse artigo lá na frente, tá? Não se preocupem com isso. Quarta hipótese, de falta justificada. Quando a falta é justificada pela empresa, entendendo-se como tal, a que não tiver determinado desconto correspondente o desconto do correspondente salário. Ou seja, quando a empresa abona a falta do empregado, né? Ela mesma não desconta aí o dia das férias, tá? O dia de falta, melhor dizendo. E aí a própria empresa que abona, tá? 4. Durante a suspensão, ou 5, quer dizer, durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Então, durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou no caso de prisão preventiva, também não vai ser considerada falta ao serviço, tá? E nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. Calma, veremos tudo isso mais pra frente. Tá certo, gente? Deu para entender até aqui? Tranquilo, né? Tranquilo. Vocês vão ver depois como isso vai cair na prova, porque a gente vai fazer alguns exercícios para poder gabaritar, né, gente? Tem que gabaritar essa prova. Próximo item que a gente vai falar sobre a interrupção e continuidade do período aquisitivo. Pessoal, olha só. A gente tem 2 artigos muito importantes que tratam aí da interrupção e da continuidade do período aquisitivo, tá? É o artigo 132 da CLT e o artigo 133 da CLT também. Ele vai falar o 132 sobre o serviço militar e o 133 as situações em que o empregado não vai ter direito a férias. E aí, essa situação aí, a gente também tem que saber, beleza? Claro que eu fiz uma tabelinha para vocês também, para ficar bem mais fácil. Então, vamos lá para o slide? Olha lá. O 132 vai tratar do serviço militar. Olha só, o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. O que é esse negócio de período aquisitivo? Eu até esqueci de falar para vocês, mas a gente vai lembrar agora. Pessoal, período aquisitivo, como o próprio nome diz, é o período em que o empregado está adquirindo o direito às férias. Ou seja, para ele ter direito às férias, ele precisa trabalhar durante 12 meses, né? Um ano. Aí ele adquiriu as férias. E o período concessivo vai ser o ano seguinte. Então, ele adquiriu nos 12 primeiros meses e no ano seguinte ele vai usufruir dessas férias. Usufruir dessas férias. A cada ano ele adquire
30 dias de férias. Claro, de acordo com aquela tabelinha, se ele não tiver faltas, aquela coisa toda. Mas vamos entender que o seu Mário aqui, ele ficou 12 meses trabalhando bonitinho. Adquiriu 30 dias. Aí no ano seguinte, começa a computar novamente as férias do ano seguinte. E assim por diante. Então, período aquisitivo, período concessivo. O aquisitivo anterior, o concessivo no posterior, no ano seguinte. Certo? Tranquilo, né? Então, olha lá. Serviço militar obrigatório vai ser o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório vai ser computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento de 90 dias, quando se verificar a respectiva baixa, beleza? E aqui o 133, que eu falei que é bem importante também. Por quê? Porque o empregado não vai ter direito a férias no curso do período aquisitivo, quando ele estiver adquirindo o direito. Quando? O que ele vai fazer para não ter direito a férias? Quando ele deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída. Então, gente, se ele não for, se ele largar o emprego, né, for embora e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída, ele não vai ter direito a férias, beleza? Passou 60 dias, perdeu o direito às férias. Segunda hipótese, quando ele permanece em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. A gente viu isso acontecendo na pandemia, né, gente? A gente viu acontecendo na pandemia. Para que o empregador não demitisse de cara o empregado, ele colocava o empregado em férias, né? E aí, se as férias durassem mais de 30 dias, ele não tinha, ele continuava percebendo salários, recebendo salários, mas perderia o direito às férias, beleza? Terceira, aliás, de licença aqui, né? De licença. A pandemia foi férias mesmo. Agora, se ele permanecer de licença, no prazo de 30 dias, também não vai ter direito a férias, tá? Porque a lei quis assim, tá, gente? Porque a lei quis assim. Inciso terceiro aqui do 133. Quando ele não vai ter direito a férias? Quando ele deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Então, ele deixou de trabalhar, mas continuou recebendo salário por mais de 30 dias, por causa dessa paralisação total dos serviços, total ou parcial dos serviços. Então, se for por mais de 30 dias recebendo salário, não terá direito a férias. Quarto, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses. 6 meses, embora descontínuos, ou seja, não precisa ser 6 meses seguidos. Pode ser 3, depois 1, entendeu? E aí assim por diante, em períodos descontínuos, tá? Períodos descontínuos. Se ele tiver percebido aí prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença, beleza? Olha o que fala o parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Tem que ter essa anotação na CTPS. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Beleza? Então, quando acontecer qualquer dessas situações, ele voltar ao serviço, começa a contar aí um novo período aquisitivo. Vai começar tudo do zero, beleza? Para adquirir as próximas férias. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 desse artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e de fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos então falar da concessão e da época das férias.
Esse tema está lá no artigo 134 e nós começaremos por ele, concessão e época das férias. Como as férias são concedidas em um só período, nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, beleza? É o que diz o 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 12 meses subsequentes, por quê? Porque ele adquiriu o direito nos 12 meses. Conversamos sobre isso, período aquisitivo, tá? E aí, a gente tem o 136 que fala que a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. E aqui, vamos prestar atenção, porque muita gente acaba se confundindo e cai muito na prova isso, tá, gente? Por quê? Porque vem pegadinha de prova. O examinador fala assim, ó, a época da concessão das férias será aquela que melhor consulte os interesses do empregado. É o empregado que escolhe? Não. É o empregador que escolhe as férias. É o empregador que escolhe as férias. Entendeu? E aí elas têm que ser comunicadas para o empregado com até 30 dias de antecedência, para ele poder se programar também, né, gente? Para ele poder se programar. E as férias podem ou não podem ser fracionadas? O que vocês acham? Pode haver fracionamento de férias? A gente teve mudança legislativa, né, com a reforma trabalhista. Isso aí mudou com a reforma. Gente, teve então uma flexibilização na legislação com a Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista. E aí, como é que elas vão ser fracionadas? Antigamente eram 2 vezes, né, em 2 períodos. Aí a reforma trabalhista falou, agora são 3 vezes. Mas é do jeito que o empregador quiser? Ou tem um modo de fazer isso? Tem que seguir uma regra? Como é que é? Tem que seguir uma regra, né? A lei possibilitou essa flexibilização, mas também trouxe a regra. Qual é a regra? Pode ser fracionado em até 3 períodos. Um deles tem que ter pelo menos 14 dias corridos. Um dos 3 períodos tem que ter pelo menos 14 dias corridos. E os demais? Os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Beleza? Então não é do jeito que o empregador quiser. Ah, você vai tirar 10 dias aqui, você vai tirar 5 dias ali. Não. Um dos períodos tem que ter 14 dias, os demais 5 cada um. Certo? E o empregado precisa concordar. Não é simplesmente o empregador falar, vou fracionar as suas férias. E tem que chegar no empregado e falar, você quer que eu fracione suas férias? Podemos fazer assim? Porque às vezes tem muito serviço, não dá também para tirar os 30 dias. Mas o empregado pode falar, não, eu quero os 30 dias. E aí essa regra não vai valer, porque ele tem que concordar. Certo, gente? Tem algumas restrições para iniciar as férias também. Ela, por exemplo, ela não pode ser iniciada próximo a feriado ou repouso semanal remunerado, tá? Isso também foi uma novidade legislativa trazida pela reforma trabalhista e eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha lá. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Final de semana, né? Domingão, sábado, às vezes a pessoa não trabalha de sábado, trabalha só de segunda a sexta. O empregador não pode mandar ela tirar férias até 2 dias antes desse dia. Então, na quinta-feira, por exemplo, ela não poderia começar as férias. Tem que começar na segunda, para ganhar mais tempo, né, gente? Beleza? Feriado é a mesma coisa, né? Tem um feriado na quinta-feira. Ele não pode mandar ela sair na terça, por exemplo, tá? Ou o feriado é na sexta, não pode mandar sair na quarta e assim por diante. No período de 2 dias que antecede o feriado ou dia do repouso. Certo? Beleza? Tranquilo, né, gente? Isso aqui é bem tranquilo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vem cá comigo de novo. Se a empresa, por exemplo, é uma empresa familiar, todo mundo trabalha lá, o pai trabalha lá, a mãe trabalha lá, os filhos trabalham lá, os netos trabalham lá, a empresa familiar, já captaram a ideia, né?
Eles podem tirar férias juntos? Sim ou não? O que vocês acham? A família pode tirar férias junto? Esse mesmo artigo vai falar pra gente que, no parágrafo primeiro, que os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou a mesma empresa, né, vão ter direito de gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem. E se disso não resultar prejuízo para o serviço, tá? Pode ser que a empresa não seja da família, especificamente. Pode ser que mais de um familiar trabalhe numa empresa de terceiros também. Mesma coisa, vamos supor, marido e mulher trabalham na mesma empresa, ou a mãe e o filho, ou dois irmãos trabalham numa empresa X. Eles podem pedir para sair juntos de férias, beleza? Tá bom, entendidos até aqui. Agora eu te pergunto, e o menor de 18 anos? Quando ele tirar férias? Alguém sabe me responder? O menor de 18 anos, gente, que for estudante, o estudante, né, ele vai ter direito de fazer coincidir com as férias escolares as suas férias, tá? Então, normalmente em julho, dezembro, pedacinho de janeiro, férias escolares. Se esse estudante que for menor de 18 anos resolver tirar férias, as suas férias juntos com as férias escolares, perfeitamente possível. Se ele tem direito de fazer isso, mas pode escolher não fazer também, tá? Ele tem direito disso, tá? Agora, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Deixa eu até ver se eu coloquei no slide aqui. Coloquei. Mas vem aqui rapidinho. A gente tem um artigo na CLT que é o artigo 137. O artigo 137 é muito importante para concurso, gente, porque a gente teve uma mudança drástica em 2022 com relação a isso. Ó, o 137 vai falar pra gente que sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o 134 que acabamos de ver, né, após o prazo do 134, ou seja, após o período concessivo, né, o que vai acontecer? O empregador vai pagar em dobro a respectiva remuneração. Porque se o empregado adquiriu o seu direito naqueles 12 meses, nos 12 meses seguintes ele tem que sair de férias. O empregador pode escolher o período das férias no ano subsequente, mas ele tem que sair naquele ano. Por quê? Porque se ele tirar férias depois do prazo concessivo, o empregador paga, e paga em dobro. Beleza? Muito legal. Agora, olha só, a gente teve uma mudança, lembra que eu falei em 2022? Porque havia uma súmula, gente, que é a súmula 450 do TST. Essa súmula, ela falava o seguinte: ela falava que era devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo o terço constitucional, com base no artigo 137 que eu acabei de falar, quando, ainda que as férias fossem gozadas em época própria, ou seja, no período concessivo correto, o empregador tivesse descumprido o prazo do 145, que é aquele prazo que fala que não pode atrasar, não pode passar dos 2 dias anteriores do pagamento. Lembra disso? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu estou dando férias, aliás, se meu funcionário, se meu empregado adquiriu as férias, né, nos 12 meses anteriores, e aí eu não concedi as férias para ele nos 12 meses posteriores ao período aquisitivo, vamos supor, a gente está em 2023, então em 2022 o seu Mário adquiriu férias para gozar em 2023, as férias de 2022. Só que eu, empregador, eu, empresa, falei assim, não vou conseguir te dar férias esse ano, não vou conseguir, você vai ter que ficar aqui, tira em 2024. O que ele está fazendo? Ele está assumindo o risco de pagar isso em dobro. Mas essa súmula 450, ela falava assim que só o fato do empregador atrasar aqueles 2 dias anteriores do pagamento das férias, isso já gerava o direito do empregado receber elas em dobro. E aí foi o STF na história e falou assim, não,
a súmula aqui ultrapassou os limites da lei, o próprio conteúdo da lei, extrapolou, né? E aí o STF, então, julgou essa súmula 450 como inconstitucional, declarou a inconstitucionalidade dessa súmula, tá? Foi a ADPF 501, julgado pelo Alexandre de Moraes em 18/8/2022. Hoje, na prática, o que acontece? Mesmo que o empregador não pagar nos 2 dias anteriores às férias, mas oferecer as férias no período concessivo correto, ele não vai pagar isso mais em dobro, beleza? Só vai pagar em dobro, vai continuar pagando em dobro, se ele não deixar o empregado dele tirar férias no período correto. Aí vai continuar pagando em dobro, certo? Isso aqui tá no slide que eu coloquei aqui para vocês, dá uma olhada. Artigo 137 e súmula 450. Portanto, essa súmula 450 foi julgada inconstitucional. Inconstitucional, beleza? Não caiam nesta pegadinha, não caiam nesta pegadinha. Galera, olha só. Vamos supor agora que, volto aqui para mim rapidinho, que o seu Mário, nosso famoso senhor Mário, não pergunte qual Mário, por favor. Vamos supor que ele tirou férias e resolveu trabalhar nesse período de férias. Vamos supor que ele tirou 30 dias de férias e resolveu trabalhar nesse período. Em outra empresa, né? Não está trabalhando na mesma empresa, ele tirou férias, mas está eu quero ganhar um dinheiro extra aí, eu vou fazer um bico aqui nessa outra empresa. Pode ou não pode? A gente tem um artigo específico para isso também na CLT, que é o artigo 138. O artigo 138 vai dizer que durante as férias, o empregado não pode prestar serviços para outro empregador, a menos que ele tenha 2 vínculos. A menos que ele esteja obrigado a prestar esse serviço, porque ele tem um outro vínculo, tá? Agora, se vai fazer bico, não pode, beleza? Não pode. Não vou ser Uber aí nas minhas férias, tá? Por exemplo, não pode, beleza? Certo, gente? É muito tranquilo esse tema de férias e é gostoso também, porque a gente sabe, todo mundo aqui já ou conhece alguém que tem esse vínculo seletista, fala de férias toda hora, ou você já passou por isso, né? Então fica fácil de entender. Agora vamos falar um pouquinho sobre as férias coletivas, vamos lá? Vamos para a tela comigo então. Férias coletivas. Rapidamente. Artigo 139, ó. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Beleza? Então, férias coletivas, o que acontece? A empresa fecha. A empresa fecha e todo mundo sai. Todo mundo tira férias, tá? Nas férias coletivas também pode haver fracionamento, sim ou não? Pode haver fracionamento nas férias coletivas? A gente pode fracionar do jeito que a gente fraciona nas individuais? A lei traz também esta resposta para nós. A lei fala o seguinte, que as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Temos uma regra, portanto, própria para as férias coletivas. Elas podem ser fracionadas, portanto, em 2 vezes apenas. 10 dias corridos, no mínimo, não pode ser menos que 10 dias. Certo? E aí, a gente tem que... Aliás, tem que haver a comunicação dessas datas para o Ministério do Trabalho e para o sindicato da categoria também, tá? A lei fala que o empregador ele tem que comunicar o órgão local do Ministério do Trabalho com uma antecedência de 15 dias, antecedência mínima de 15 dias, tá? Ele tem que comunicar, então, o dia do início e o dia do fim das férias. E ele também tem que dizer quais estabelecimentos ou quais os setores que vão fechar para as férias coletivas. Tudo isso tem que ser comunicado, senão ele toma multa, beleza? E nesse mesmo prazo de 15 dias, o empregador ele tem que enviar uma cópia dessa comunicação para os sindicatos representativos dessa categoria profissional aí, tá? E tem que providenciar também
a fixação nos locais aí de trabalho, fixação desse aviso de férias coletivas. Tem que estar muito bem, tudo muito bem publicizado, tá? Agora, olha só, férias proporcionais para empregados com 12 meses. E aí, férias proporcionais para empregado que tem, aliás, menos de 12 meses de empresa, como que fica? Dá uma olhada. Isso aqui, o artigo 140 que vai responder pra gente, ó. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. O que isso quer dizer na prática? Vamos supor que eu entrei na empresa e eu tenho 6 meses de empresa. E aí chegou no 6º mês, férias coletivas. Eu devo sair? Sim. E aí eu vou sair, eu vou gozar essas férias de forma proporcional e depois eu começo a contagem de um novo período aquisitivo. Beleza? Começa tudo de novo, certo? É isso, gente, olha lá. Vai se iniciar então um novo período aquisitivo. Joia? Agora eu vou falar um pouquinho da remuneração e do abono de férias. O abono de férias. Todo mundo quer saber do abono. Ah, posso vender minhas férias? É o famoso posso vender minhas férias, né? E quanto que eu posso vender das minhas férias? Olha o que diz o artigo 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Então, na data da concessão, o salário das férias vai ser aquele salário vigente, beleza? Eu coloquei uma observação, né? Cálculo da remuneração em caso de pagamento por hora, tarefa, percentagem, comissão ou viagem. Como assim? Como assim? Gente, olha só, para a gente fazer esse cálculo da remuneração nessa forma que eu coloquei aí para vocês, né? Nesses casos de pagamento por hora, por tarefa, porque são tipos de contratos diferentes, né? De pagamentos diferentes. Então, para cada um deles, a lei estabelece uma forma diferente. Por exemplo, quando o salário for pago por hora e o trabalhador tem horários variáveis, jornadas variáveis, a gente vai fazer a apuração da média do período aquisitivo e vai aplicar o valor do salário na data da concessão das férias. Agora, quando o salário for pago por tarefa, a base vai ser a média da produção no período aquisitivo do direito às férias. E aí vai aplicar o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Tá? E se o salário for pago por porcentagem? E se ele for pago por comissão? E se for pago por viagem? Aí a apuração vai ser a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Beleza? Então, se o cara recebe por comissão, por exemplo, a média dos últimos 12 meses de comissão. Essa vai ser o valor médio para se pagar as férias para ele, tá? E a parte do salário que for paga em utilidades, ela vai ser computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e da Previdência Social. Agora, e o abono, hein? E o famigerado abono, como é que vai funcionar? Quem vai responder isso pra gente é o artigo 143 da CLT. Olha lá. Artigo 143. É facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Ou seja, se ele tem aí 30 dias de férias, ele pode vender um terço, né? O famoso vendi minhas férias. Ele pode vender apenas um terço. Ele não pode vender, portanto, 20 dias, hein? É só 10. Ele vai ter que sair de férias os outros 20 dias. Tá bom? Beleza? Esse é o nosso famoso abono aí. Tá? E aí, como é que vai acontecer esse abono? Como é que o empregado pede para o seu empregador, fala, eu quero vender 10 dias de férias, eu quero vender um terço das minhas férias. Como que isso funciona na prática? Gente, o abono de férias tem que ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então tem que ficar esperto, porque ele está lá adquirindo o período, né? Aqueles 12 meses para adquirir. Então, 15 dias antes do término desse período aquisitivo de 12 meses,
ele tem que chegar e fazer um requerimento lá para o empregador, tá? Sob pena de não conseguir vender essas férias, tem que avisar antes, com antecedência, tá bom? Agora, a gente tem também a possibilidade de haver abono de férias em férias coletivas, né? Como é que vai funcionar nas férias coletivas? Essa conversão do abono, né, das férias, tem que ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato. E aí não depende do requerimento individual da parte, beleza? Daí tem que ter acordo coletivo na convenção coletiva do sindicato para ser concedido esse abono. Mas é possível também, se tiver contido lá nos normativos coletivos, tranquilamente pode também vender, beleza? Agora, tem algumas exceções que não integram a remuneração do empregado. Essas exceções estão no artigo 144 da CLT, sobre o abono, tá? Que vai falar o seguinte: o abono de férias de que a gente está tratando aqui, bem como aquele concedido em virtude de cláusulas de contrato de trabalho, do regulamento da empresa, da convenção ou do acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias de salário, não vão integrar a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Ou seja, o abono pecuniário de férias não integra a remuneração. É uma verba indenizatória, digamos assim. É como se fosse uma verba indenizatória, porque ela não vai integrar aí a remuneração do empregado. Beleza? Certo? Gente, olha só. Eu quero comentar com vocês, antes da gente passar para os exercícios. Não, tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, olha só. A gente tem também o artigo 145, que fala que o pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, aqui é sobre o pagamento do abono, tá? O pagamento tanto das férias como do abono tem que ser efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Mas vimos que, se não for pago também, não vai acontecer nada, né, nesses 2 dias, porque aquela súmula 450 caiu, tá? O empregado vai dar quitação do pagamento com a indicação do início e do termo das férias. Aquele famoso recibo, né, de férias tem que estar assinado pelo empregado, sob pena do quê? Dele processar a empresa e ter que pagar tudo de novo. Tem que ter o recibo de férias. Tem que ter o recibo de férias. Tá bom? Agora sim. Eu coloquei aqui uma lista de súmulas também que a gente precisa passar o olho, porque pode cair na sua prova, né? O TRT, os concursos de TRT adoram cobrar súmulas, né? Afinal de contas, no seu futuro trabalho aí como analista, como técnico, você vai ver isso no seu dia a dia, as súmulas sendo aplicadas nos processos. Então vamos lá. Súmula 81, bem rapidamente. Todos esses falam sobre férias, tá? Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro, beleza? Após o período legal de concessão, não vai confundir com o pagamento, tá? Que aquela súmula caiu, a 450. Então, se o empregador deu férias para o empregado depois do período concessivo, ou seja, depois do período que ele deveria ter tirado as férias, ele vai pagar isso em dobro, tá? Se ele cobrar na justiça, ele ganha. Súmula 89. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para cálculo do período de férias. Claro, se já tem justificação na lei, justificativa na lei, não pode ser considerada ausências legais, né? Aliás, vão ser consideradas ausências legais, não podem ser descontadas, melhor dizendo. Beleza? Porque tá na lei, gente. Se tá na lei, não tem que ser descontado. Súmula 171. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses, tá? Então, ele tem direito ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, mesmo que ele não tenha completado o período aquisitivo, tá? Salvo se ele foi dispensado por justa causa, porque a gente sabe que aí é só saldo de salário e eventuais férias vencidas, tá? Súmula 261. O empregado que se demite antes de completar 12 meses tem direito a férias. Tem direito a férias. Grava essa súmula aqui que eu já vi ela cair bastante em prova, tá? Então, mesmo que ele se demitisse, ele pedir demissão
ele vai ter direito a férias proporcionais. O terço, tá, gente? Súmula 46. As faltas ou ausências decorrentes de acidente de trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina, no 13º, beleza? Não são consideradas para efeito de duração de férias as faltas ou ausências decorrentes de acidentes de trabalho. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos fazer um exercício. Questão recentíssima do ano de 2023. Coloquei Banca CESP porque é o terror dos concurseiros, na verdade, Banca CESP. Dizem que é uma das provas mais complicadas de fazer, né, gente? Vocês acham que isso é verdade ou não? Aí você vai provar que você é bom mesmo, hein? Acertar uma questão da CESP, hein, gente? E quando vem certo e errado? Que uma errada numa certa, duas erradas numa certa, aquela coisa toda que a gente fica nervoso, né? Vamos lá. Caiu na prova da PGE do Espírito Santo, olha lá. Assinale a opção correta, vamos prestar atenção no que ele está pedindo, né, na correta, a respeito do direito a férias e da duração das férias. Letra A. A extinção do contrato de trabalho, sujeita o empregador ao pagamento das férias, desde que completo o período aquisitivo de 12 meses. E aí? Gente, a CLT no 143 diz no 146 diz que na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, vai ter direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias, tá? Então, aqui, essa questão está incorreta, beleza? Letra B. As faltas ao serviço serão descontadas para o cálculo do período de férias? As faltas vão ser descontadas para o cálculo das férias, gente? Lembra que eu falei para vocês que após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado vai ter direito a férias, né? Naquela proporção da tabela que eu falei para vocês. Mas é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Tá no parágrafo 1º do 130. Então, não podem ser descontadas, beleza? Letra C. A gratificação semestral repercute no cálculo das férias. Certo ou errado? Isso aqui é uma súmula. Súmula 253. A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados, beleza, gente? Vai repercutir pelo seu 12º na indenização por antiguidade e na gratificação natalina, que é o 13º, tá? Então, aqui também está errado, porque não repercute nas férias. Súmula 253. Vamos colocar aqui. Súmula 253. Joia? E o D, a letra D? Letra D. O início das férias individuais ou coletivas não pode coincidir com 2 dias considerados como feriados. Olha lá. É o que a gente falou, né? Não pode coincidir nem com antes de feriado e antes de final de semana. Não é isso? De DSR, né? Letra E. Vamos só ver porque que a E está errada, tá? A comunicação pelo empregador ao empregado do período de gozo de férias pode ser modificada por necessidade do trabalho, sem que a empresa tenha de pagar por qualquer tipo de indenização ao empregado? Será? Gente, tá errado, né? A gente tem três artigos que podem justificar essa alternativa como errada, ó.
Por exemplo, a concessão das férias vai ser participada por escrito ao empregado com antecedência no mínimo de 30 dias, lembra? Dessa participação, ele vai dar um recibo. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo, desses prazos de 30 dias, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Já cansamos de conversar disso. E as infrações dispostas aqui na CLT com relação às férias vão ser punidas com multas de valor igual. A CLT é velha, né, gente? Então tá assim, um valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. Beleza? Certo? Então por isso que essa alternativa está errada. E realmente a nossa letra aqui é a nossa letra D. Bora fazer mais um exercício? Galera, olha só. Ano de 2022. Peguei CESP também, Sebrasp, né? Analista de Previdência Complementar. Acerca dos direitos dos trabalhadores, julgue o item seguinte. Ao completar 12 meses de trabalho, o empregado passa a ter direito a férias de 30 dias corridos a serem marcadas a seu critério. Na época que melhor lhe convier, independentemente dos interesses do empregador? Claro que não, né, gente? Claro que não. Vimos que as férias vão ser concedidas no tempo que melhor consulte os interesses do empregador. Pessoal, olha só. Eu coloquei questões CESP para vocês, porém, a gente não sabe a banca que o seu concurso vai contratar aí para celebrar a prova, né? Para fazer a prova. Mas eu coloquei CESP porque a gente considera que a CESP aí é uma das mais complicadinhas e vocês viram que nem é grande coisa assim, né? Pelo menos com relação às questões das férias. Mas estudem bastante súmulas, OJs, a letra da lei também. A CESP gosta muito de pedir súmulas e OJs, tá? Jurisprudência. Então fiquem bem atentos aí com as mudanças legislativas também ocorridas depois da reforma trabalhista. Isso tudo vai ser cobrado, mesmo que for, por exemplo, a FCC, a organização da banca, a banca organizadora, também a gente precisa estar atualizado, óbvio, né? Porque o edital vai estar constando jurisprudência também. Então vamos ficar atentos com isso, tá bom? Com isso, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula para TRTs. De novo, serve também para outros concursos trabalhistas que vocês forem prestar, tá? Tá bem profunda a aula, praticamente falamos tudo sobre férias, tá? Qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais, @ariadne_dz. Eu desejo para vocês um ótimo dia, tarde, noite e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau!